Parei tudo ontem. Aí, gravando. Parou tudo para fazer exercício? Parei. Achei muito legal isso aqui. Você conseguiu acompanhar bem pelo áudio que eu enviei? Sim, sim. E Show de também, bola. e também fui pelo que você falou e também por aquilo que, né, você vai sentindo naquele momento, né? Mas eu nunca tinha visto isso, achei muito legal. Isso de pintar é muito legal, porque você vai começar a ver que a pizza não está nada redonda. E não é nem só com você, todo mundo vai ser Não é? assim. E às vezes aquela área da vida que a gente acha que estava mais ou menos, às vezes está boa, outra que a gente achou que estava boa nem existe, está lá embaixo. Então você tem um raio-x da vida lá. Não, mas eu tenho 2 espaços aqui, né, que não foram preenchidos. Eu falei, nossa. É isso mesmo. Ô, Márcia, você está no grupo dos 21 dias ou não? No grupo de avisos? Ô, Maio, acho que tô. Aqui, jornada 21 dias, tô. Eu Isso, fiz depois. o exercício. Ah, você fez também? Você gostou da Fiz. experiência? Gostei. Um Meio tapinha na cho... cara em alguns Não, pontos, assim, mas. meio chocante, porque às vezes a gente faz e não está esperando o resultado. Você fala, ah, eu já sei o que está acontecendo. E a hora que você olha, você fala, nossa, eu acho que eu não sei. Pois é, eu dei risada a hora que eu vi que era uma coisa de pintar. Eu falei, agora a Mariana vai fazer eu pintar. Eu passo vários exercícios para ela também, Mara. Mas qual que era a intenção? Já que você não estava, Maia, assim eu já dou uma recapitulada e a gente já começa o encontro de hoje. A ideia é, a gente está começando uma jornada. Então, essa jornada, ela não vai ser aleatória. Se vocês assistirem aleatoriamente, vocês vão conseguir aproveitar. Mas quem conseguir acompanhar começo, meio e fim, vai ter um aproveitamento melhor. E sempre quando a gente se propõe a fazer algo, principalmente nesse mundo invisível do autoconhecimento, é importante que a gente tenha uma intenção clara. A vida, ela está demandando da gente atenção para várias coisas a todo momento. Então, hora eu estou mais focada no meu trabalho, hora eu estou mais focada nas minhas finanças, hora eu estou focada nos meus relacionamentos. E aí parece que tudo precisa melhorar, ou parece que tudo está bem, porque eu estou fingindo que está tudo bem e não está. Então, quando eu faço esse exercício do raio-x, eu falo assim, nossa, peraí que eu estou precisando ter um pouco mais de verdade comigo e dar uma olhadinha em umas coisas que estavam meio esquecidas. Ou que eu estava me contando uma historinha de que estava tudo bem, e agora, sendo bem sincero, eu comigo mesmo, não está tão bem assim. Que, no fundo, é a gente com a gente mesmo. Então, o exercício era trazer intenção para a jornada. Já que a gente vai falar da vida, que tudo vai encaixando de acordo com as minhas intenções, para onde eu quero olhar. Oi, Vi, bem-vinda. Gostoso ter você aqui. O que eu sugiro para vocês que estiverem na jornada? Tenham um caderninho, gente. Vai anotando. Por quê? Porque às vezes vocês vão estar lavando louça. Olha, Mara, ela tá de parabéns, hein, Mara? Você vai levar a estrelinha embora hoje. Ah, legal! Anota, porque a gente vai tendo insights ao longo do dia. Às vezes é sonho que você tem, que tem a ver com o conteúdo que a gente está trabalhando. E você mesmo vai tecendo tudo isso que a gente vai acessando. Então, fica a sugestão para vocês. E também, às vezes, até conteúdo que vocês podem me acessar aqui nos nossos encontros, né? Eu deixo sempre o chat aberto. Quem quiser mandar coisa por escrito, fica mais fácil. Assim, eu consigo fazer o conteúdo corrido. Então, gente, ontem a jornada começou pelo olhar das ordens do amor. Ou seja, dentro da visão sistêmica, o Bert Hellinger ele foi entender que o anseio do ser humano é o amor. Os poetas já tentavam definir isso, mas não é um amor infantil, não é sobre um amor romântico, um amor erótico, é sobre um amor divino, um amor ágape, que é aquele amor incondicional. No fundo, todo mundo quer se sentir amado e aceito como é, por quem é, sem eu ter que me esforçar para ser amado. Seja no ambiente de trabalho, seja nos meus relacionamentos, e principalmente no meu ambiente familiar, que é aí que vem toda a bagunça do inconsciente mais profunda. Então, a gente foi falando ontem mais sobre como o Bert Hellinger estruturou o que precisa acontecer para a gente ter acesso a esse amor incondicional que está disponível para todos. Ele falou que são 3 leis, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de trocas. Então, ontem a gente falou brevemente sobre essas 3, e hoje a gente vai começar
em ordem, porque eu falo que o Bert Hellinger, ele devia ter um quê de virgem no mapa astral dele. Ele adora essa palavra ordem e eu amo também. Então, a gente vai começar em ordem, falando da primeira lei hoje, que é o pertencimento. Por quê? Eu trouxe como tema da aula o amor cego. Eu não sei se alguém reparou nisso, mas o tema amor cego é meio contraditório. Porque normalmente a gente parte da premissa que o amor não é cego. O amor, ele é para amar, né? Então, o tema amor cego já é para ser contraditório. Por quê? A gente vai começar a entrar agora no pertencimento. Oi, Cíntia. Vou pedir para você ir para a Mara. Agora eu só fechar o microfone, por gentileza. Muito bem-vinda. Então, gente, quando a gente vai falar do pertencimento, é importante a gente entender que eu não estou falando de um nível consciente, mas de um nível inconsciente muito profundo, que é todos, sem exceção, independente de idade, a gente tem uma necessidade de se sentir parte. De parte do quê? Parte de alguma coisa maior que a gente. E esse primeiro lugar onde a gente se sente parte é a família. Que a gente chega num ambiente e tem pessoas maiores que sabem mais que a gente parte do pressuposto que vão dar a estrutura que a gente precisa. Então, eu quero pertencer. Mas isso acompanha a gente a vida inteira, não só na família. A gente pertence a grupos. Quando eu sou praticante de uma religião, eu pertenço a um grupo religioso. Às vezes eu faço parte de um grupo de estudos, eu pertenço àquele grupo que eu estudo. Às vezes eu tenho um hobby, eu pratico um esporte, eu pertenço àquela comunidade. Então, a gente vai pertencendo a diferentes lugares ao longo da vida. Por quê? Porque tem hora que isso faz sentido e tem hora que isso não faz sentido. Então, às vezes, quando a gente é criança, a gente pertence a um núcleo do parquinho do prédio. Quando a gente faz 18 anos, já não faz mais sentido aquele ambiente, aquelas pessoas. Então, existem pertencimentos que vão mudando, e alguns não. Que a nossa origem explica para a gente que isso não muda. O seu pai e a sua mãe podem estar vivos ou não, eles vão ser eternamente o seu pai e sua mãe. E esses vínculos mais profundos são os mais desafiadores da gente trabalhar. Por quê? Porque, no fundo, a gente tem medo de decepcionar essas pessoas. A gente tem medo de fazer alguma coisa e a gente perder o direito de pertencer àquele grupo. Então, o pertencimento, ele vai trabalhar num lugar dentro da gente onde a gente tem um dos maiores medos, que é ser excluído. Parece algo, às vezes, distante, mas eu vou tentar deixar mais perto. Só vai fazendo, quem está com a câmera aberta, vai fazendo um joinha para mim, para saber se vocês estão acompanhando ou se eu dou uma descida e vou conversando de outro lugar com vocês. Tá fazendo sentido? Sim? Tá. Então, vamos tentar seguir o pertencimento por esse caminho que eu estou levando vocês, tá? A gente tem uma necessidade de vínculo e de busca de segurança, porque vincular quer dizer que eu faço parte desse grupo, eu não estou sozinha, eu não vou morrer, que é uma dor que a gente tem de bebê. Quando a gente nasce, a gente não consegue suprir as nossas próprias necessidades. A gente é um ser totalmente dependente. Se alguém não colocar um peito ou uma mamadeira na minha boca, se alguém não me cobrir, ou se alguém não trocar minha fralda, eu vou morrer. Eu vou ter assadura, eu vou passar frio, eu vou passar fome. Então, a gente tem uma coisa muito primitiva, muito antiga de pertencer para sobreviver. E aí, a gente começa crescendo num ambiente familiar, e aí vocês vão já matutando isso na cabeça de vocês, como é que funciona. E dentro da minha casa, algumas coisas eu posso fazer, outras coisas eu não posso fazer. Algumas coisas o meu pai e a minha mãe, ou seja lá quem te criou, pode ser vó, tio, irmãos, mas tem regras nesse ambiente. Tem coisas que são autorizadas, direta ou indiretamente, e tem coisas que não são. Então, eu começo a entender assim, quando eu vou bem na escola, a minha mãe sorri para mim. Como eu como tudo que tem no prato, meu pai me dá parabéns. E eu começo de um lugar inconsciente, falar assim, quando eu faço isso aqui, é legal, eles gostam.
quando eu faço isso aqui não é muito bom. E eu começo a me moldar para fazer parte daquele grupo, fazendo mais daquilo que eu entendi que era aceito. E tudo aquilo que não é aceito no grupo, não quer dizer que eu não goste, que eu não queira. Mas ou eu evito fazer, ou eu vou fazer escondido, ou eu vou fazer longe dos olhos dessas pessoas que são muito importantes para mim. Por quê? Junto com esse medo de não pertencer, a gente começa a trabalhar com o que o Bert Hellinger chama de culpa e inocência, que tem a ver com que ele também faz uma comparação com boa e má consciência. O que é a boa consciência? Eu segui a regra do jogo. Na minha família, todo mundo é católico. Então, eu vou ser católico. Mas eu acho que eu me identifico mais com o budismo. Não, mas daí não vai dar bom. Quem vou ser eu na fila do pão se eu começar a pensar e frequentar lugares diferentes do que minha família me ensinou e que eles frequentam? Se eu sigo a boa consciência, que é esse lugar de eu estou seguindo o que foi ensinado, bonitinho, eu pertenço. Eu me sinto inocente. Eu me sinto em paz. Essa inocência é de um lugar assim, tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo parte. Ninguém vai me mandar embora e eu não vou morrer. Só que chega uma hora na nossa vida que a conta para de fechar. Ontem eu falei um pouco sobre a adolescência, que é a hora que é sadia, inclusive, em que a gente, ou os filhos, começam a ir para um lugar de questionar o que ele recebeu daquela família. E ver os amigos fazendo diferente, a família dos amigos tendo outros hábitos. E o adolescente, ele começa a entrar naquele rótulo que a gente chama de se rebelar. De falar assim, nossa, eu acho um saco ir na missa. Eu acho, sei lá, legal meditar. E quando eu vou na missa, eu não sinto que eu estou meditando. Ele começa a querer romper com algumas coisas. Eu só estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Vocês estão entendendo em relação a isso, né? Ele começa a querer descobrir coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, porque, no fundo, ele está se descobrindo. Enquanto a gente está na infância, a gente precisa, é necessário receber estrutura. Porque sem estrutura a gente não se desenvolve. Só que chega uma hora que a gente vai começar a querer descobrir a nossa identidade, a nossa autenticidade, não só o que foi imposto ou o que foi apresentado para a gente vai querer além disso. E nisso, quando eu começo a ver uma possibilidade de fazer diferente, vem o que o Bert Hellinger chama de culpa. Mas será? Será que eu vou conhecer um lugar budista? Porque, e se eu gostar? O que minha mãe vai falar? O que meu pai vai dizer? Aí eu não vou. Porque eu não consigo suportar a culpa de não pertencer àquelas regrinhas que eu recebi, que eu acompanhei. Vocês estão se vendo em alguma situação na vida de vocês? Vai dando um feedback para mim, senão eu começo que nem uma matraca que eu vou falando, eu não sei se vocês estão acompanhando. O quanto, muitas vezes, eu percebo uma resistência de agir, algumas pessoas conseguem entender que isso já é a culpa. E eu não vou, eu não faço. Ou o quanto eu gasto de energia para convencer essas pessoas que são importantes para mim, para eu não me sentir culpada. Não, mãe, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que é? Eu li que o budismo é maravilhoso, que ele ajuda a meditar. Eu vou tentar convencer a minha mãe de que o que eu estou fazendo é bom para continuar pertencendo. Porque se minha mãe estiver de acordo, eu posso continuar na inocência. Se o meu pai estiver de acordo, eu posso relaxar, que eu vou pertencer. Agora, se eles não estiverem de acordo, eu vou me sentir culpada. E quando a gente sente culpa, é muito difícil agir. É muito difícil a gente entrar nesse lugar de romper com as pessoas que são importantes para nós.
Isso, às vezes, eu estou dando exemplo pai e mãe, mas às vezes pode ser num casamento de longa data, muitos anos. O casal, ele vai encontrando um jeito de funcionar. E quanto mais tempo você passa dentro do relacionamento, aquele jeito vai virando uma estrutura da relação. Só que você, às vezes, começou a relação com uma idade. Passou, sei lá, 10 anos, você já não é mais a mesma pessoa. E a estrutura do relacionamento precisa acompanhar as mudanças dos dois. Se um muda, o relacionamento vai ter que ter alguma adequação. Peraí, deixa eu abrir aqui que eu vi que chegou uma mensagem. Acomodação. Então, a acomodação, eu não sei exatamente no que você está querendo dizer, mas é muitas vezes a resistência a mudar. E aí você precisa entender por que você não quer mudar. Eu não quero mudar porque eu tenho medo. Medo do quê? De não pertencer? Ou medo do outro não aceitar a minha mudança? E aí, o que vai acontecer se o outro não aceita a minha mudança? Ele vai embora? Então, eu tenho medo de ser abandonada? Porque o pertencimento, gente, ele está muito ligado à dor humana do abandono. Quem você eu se a minha mãe e meu pai não me quiser? Quem você eu se meu marido falar, não, assim eu não aceito você, assim eu acho que não dá para a gente continuar junto no meu relacionamento. Isso atravessa a gente e trava. Só que aí a gente começa a entrar num conflito, porque dentro de você tem algo querendo experimentar uma coisa diferente, viver uma coisa que faz sentido para você e para o outro não. Só que, se a gente permanece na inocência, não se desenvolve. A gente não cresce. A gente não encontra a nossa voz. A gente não encontra a nossa autenticidade. Por quê? Porque a gente só está repetindo. Ah, mas então eu tenho que questionar e romper com tudo? Claro que não. Eu estou dando um exemplo aqui, por exemplo, da religião, né? Mas às vezes a religião é um pilar que super continua ótimo dentro de você. Eu recebi uma educação, eu dei exemplo católico, né? Que eu falei, eu acho. Eu recebi a educação católica. E aí eu fui crescendo nesse ambiente, cheguei na idade adulta e eu me sinto super bem, faz todo sentido para mim. Então, não preciso romper com isso. Veja que não é o que eu faço fora, é como eu me movo dentro de mim. Eu posso seguir nesse exemplo na Igreja Católica extremamente satisfeita, realizada, me sentindo conectada com a minha espiritualidade, com Deus. Como eu posso estar indo na igreja pagando de bonito, para todo mundo ver que eu fui na missa, mas no fundo aquilo não está fazendo o menor sentido para mim. Eu fui porque eu aprendi aí, mas não sei o que eu estou fazendo aqui mais. Só que por esse conflito da culpa, muitas vezes eu não saio dali. E não vou descobrir um caminho que faça sentido para mim. Vocês estão me entendendo, gente? Vai me dando um alô aí. Vocês estão quietinha. Só a Cíntia mandou aqui no chat. Podem escrever. Porque a ideia é que, conforme eu vou falando, vocês vão abrindo as portinhas aí dentro para vocês olharem. Quanto de culpa eu carrego? E aí, gente, vai virando um bolo doido. Por quê? Porque, no fundo, eu queria fazer diferente, mas eu tenho medo. Medo de não pertencer, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. E aquilo continua aqui dentro de mim. E eu não cuido, eu finjo que tá tudo bem, sabe? Eu tô adorando ser católica. Só que em algum momento da vida, esse assunto vai pedir para ser visto. E às vezes o que acontece é na próxima geração, a hora que vem os filhos. Porque aí os filhos começam a mostrar tudo. Tudo que você não pôde, eles vão querer fazer. E aquilo vai te dar uma raiva de ver eles fazendo o que você não fez. O quanto a gente não atender às nossas necessidades, os nossos chamados, faz com que a gente se prejudique e prejudique os próximos. A gente não entende isso porque a gente fica no medo e não sai do lugar. E fica se contando qualquer história para se convencer de que está tudo bem. Mas, no fundo, eu estou com medo de me sentir culpada. Tem um trechinho do livro aqui, vou ler para vocês. Esse livro aqui, ó, chama A Simetria Oculta do Amor.
Os livros, gente, eles não são do Bert Hellinger. O Bert Hellinger ele não escreveu nenhum livro, é tudo tradução de pessoas que acompanharam o trabalho dele de perto. Mas tem um trechinho aqui que eu gosto muito, que é assim, ó. Quando que fazemos ameaça ou prejudica os nossos relacionamentos, sentimos-nos culpados. Mas quando os beneficia, sentimos-nos livres da culpa, ou seja, inocentes. A gente sente ou culpa ou a gente sente livre da culpa, entende? Então, muitas vezes, não é que essa inocência é uma pureza, não, essa inocência é aqui eu não vou ter que lidar com a culpa. E ainda assim, gente, muitas vezes, dependendo da criação que você tem, você vai tentar fazer tudo certo, ser a boazinha. Sabe aquela menina que faz tudo bonitinho nos conformes? E ainda assim você vai se sentir culpado, porque você vai ser criticado por alguma coisa. Isso vai aumentar a sua raiva. Você fala assim, eu faço tudo. E ainda assim, eu me sinto criticada, julgada. O quanto a gente tem que lidar com esse mundo invisível que ninguém dá nome. E aí eu não sei lidar com isso. Aí eu consigo trazer o nome, é culpa. E eu preciso sentir isso dentro de mim. É isso que eu estou sentindo? É isso. Se eu não sei nomear o que acontece dentro de mim, eu não sei lidar com isso. É a mesma coisa que eu ia falar assim, isso aqui é uma caneca. Se eu sei que é uma caneca, eu sei para que ela serve. Eu sei que eu posso colocar chá, que é o que eu estou tomando aqui. Eu sei que eu posso colocar café. Eu sei que eu posso colocar água. Mas eu sei que eu não vou comer uma salada aqui dentro. Então, quando eu dou nome para uma coisa, eu dou forma para ela. E ela começa a ter função. Agora eu falo assim, nossa, eu tô com uma sensação de sede, eu preciso resolver isso. Como? Não sei, porque como é que resolve a sede? Bebendo. Bebendo o quê? Aonde? Eu travo. Então, a gente precisa reconhecer a culpa primeiro dentro da gente. Quanto de culpa eu carrego? Vocês podem ir anotando isso como exercício da aula de hoje, tá? Em que área da minha vida eu ainda me sinto culpada? Culpada de fazer diferente. E, gente, o Bert também vai trazer a leitura da ovelha negra da família. Peraí que tem mais mensagem aqui. Mas se você rompe, também carrega a culpa. Mara, um beijo, porque a gente ia chegar nisso agora. Gente, o negócio não é se livrar da culpa. É ir com a culpa. Só que a gente não pode dar uma de louca e virar a mesa e falar assim, sabe, é hoje, eu vou. E a gente não tem força para sustentar. A gente, às vezes, tem que fazer uma academia da alma e ganhar força para falar assim, não, peraí, já estou entendendo que eu tenho essa culpa e eu preciso me fortalecer para dar esses passos. E aí, muitas vezes, o que a gente faz é terapia. Eu preciso buscar um caminho onde eu me sinta forte para ir com essa culpa, atravessar essa culpa. E não falar assim, não, essa culpa vai evaporar e o dia que ela for embora eu vou. É ir com a culpa. Mas a gente precisa estar num lugar interno adulto para sustentar essa culpa. Senão, gente, a culpa, ela destrói. Se a gente não sabe reconhecer e trabalhar essa culpa interna da gente, é depressão, entra em buracos pesados. Deixa eu ver o que mais que a Vi mandou aqui. É muito difícil lidar com isso e entender que as pessoas podem nos aceitar e gostar de como somos, mesmo que seja diferente delas e do que sempre fomos, principalmente na família. A gente está falando, Vi, gente, eu estou gostando, vocês estão interagindo no nível da aula. Isso é uma das nossas maiores dores humanas, porque é uma dor infantil de pertencer. Infantil porque ela é primitiva. A nossa primeira fase da vida é infantil. Então, ela é antiga. O nosso maior anseio é se sentir amado por quem a gente é, e não pelo que a gente faz. Eu quero que minha mãe me ame, não porque eu tirei 10 na escola, eu quero que ela me ame por quem eu sou. Eu quero que meu pai me ame, não porque eu consigo um bom emprego. Eu quero que ele me ame por quem eu sou.
E a gente começa a ver essas resistências, vou dar alguns exemplos claros, tá? De ambiente terapêutico. Quando uma pessoa, por exemplo, ela descobre que ela é homossexual, ou ela se assume, né, para ela, o primeiro passo é para ela. Ela negou, chega uma hora que ela fala, no fundo é isso. Como é que eu falo para minha família? O que vai acontecer comigo? O que meu pai e minha mãe vão falar? Vão me mandar para fora de casa. Isso é uma regra? Não. Isso acontece? Acontece. Então, enquanto a gente está nesse lugar de que eu faço, eu deixo de fazer, é pautado no que os meus pais aceitam, no que a minha família me ensinou, no que eles acham bom ou ruim para mim, eu vou ficar no lugar da inocência, que é não sentir culpa. E eu nunca vou para o lugar do que eu sou de verdade. Nesse caso que eu dei esse exemplo aqui, eu sou homossexual. E eu deixo de viver isso, eu vivo às escondidas e não tira foto e não anda de mão dada na vida pública, porque ninguém pode descobrir isso. Porque se descobrir, eu corro o risco de não pertencer mais àquele núcleo de amizades, a ser demitida no ambiente de trabalho. Porque a realidade é que existe muito preconceito, sim, muita ignorância, sim. Só que aí, Vi, para onde que a gente vai? A quem eu prefiro ser leal? A eles ou a minha verdade? E isso, gente, custa caro. É um dos preços mais altos que a gente paga. O preço de pertencer a si mesmo. O preço de chegar para o pai, para a mãe. Eu estou usando pai e mãe porque é o básico, tá? Mas leve para a sua criação, para as pessoas que você considera importantes. Às vezes isso acontece, a gente tem mães aqui também. Até nesse lugar de mãe, você fica pensando, o que meus filhos vão pensar? Vão falar que eu tô louca? Depois de certa idade, agora eu vou falar, nossa, agora deu na telha dela de fazer sei lá o quê. Os pais, às vezes, também ficam nesse lugar preocupado com a opinião dos filhos, dependendo da construção da família. Não é só a gente para com os pais, mas a gente para com os pais é o primeiro lugar que a gente ocupa na vida, de filho. Então, é muito forte esse lugar. Então, enquanto eu vivo de acordo com o que é o importante para eles, eu não estou vivendo de acordo com o que é importante para mim. A minha vida, ela não é minha. Eu ainda não tomei a minha vida nas mãos. A gente vai falar de tomar a vida mais para frente. Mas enquanto eu estou presa ao medo do pertencimento, ao medo de romper esses vínculos, eu não consigo ser plenamente quem eu sou. E esse lugar, gente, é uma travessia. Também a gente vai ter uma aula só para falar de travessia aqui, que é o quanto eu dou conta de falar assim, mas eu não quero ser mais católica. Eu sou gay. E se minha mãe me mandar para fora de casa, eu vou para fora de casa. Mas eu não vou mais mentir para mim. Eu não vou mais me esconder. Eu não vou mais levar o meu tempo, a minha energia para aquela igreja se aquilo não faz mais sentido para mim. Eu não vou mais seguir num trabalho que não está compatível com os meus valores. Vocês estão entendendo onde estou querendo chegar? Está ficando mais claro isso? Se eu não estiver respondendo, vocês mandam aqui no chat para mim, tá? Só para saber se vocês estão acompanhando. Porque é importante vocês irem trazendo, porque isso vai clareando. Então, gente, quando a gente está no pertencimento, para seguindo aqui, a gente vai começar a observar que a gente fica num lugar de dependência. Como assim dependência, Má? Dependência emocional. Dependência do que os outros vão dizer que eu devo ou não devo fazer. Dependência do que os outros vão aprovar ou não vão aprovar o que vão fazer. Senão eu fico com a culpa. Difícil lidar com a rejeição. É um exercício de amadurecimento. As dores infantis, gente, elas têm muita raiz dentro da gente, porque começou muito cedo.
A gente, enquanto bebê, a gente é inconsciente. E dentro da barriga da mãe já tá vindo um monte de registro de como aquela mãe tá levando aquela gestação. Se a mãe tentou abortar, se não tentou abortar, se nasceu de fórceps, se nasceu parto normal. Gente, já tem assunto que vocês não têm ideia. Isso evapora? Não, já tá no inconsciente. Então, são dores muito antigas, mas elas não são impossíveis. É isso que eu tô querendo trazer para vocês. Consciência, porque com consciência a gente vai trilhando essa jornada de amadurecimento. Porque muitas vezes o que acontece é o corpo, grava isso que eu tô falando, o corpo, ele envelhece. Isso é uma lei da natureza. A gente não vai vivendo e rejuvenescendo. A gente vai vivendo e vai envelhecendo. O metabolismo desacelera, a pigmentação desacelera, colágeno diminui. A gente vai envelhecendo. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com amadurecimento. Muita gente envelhece e não amadurece. Como assim, Mari? Não amadurece porque não transita das dores emocionais. Passa uma vida inteira carregando dores infantis. É como se alguém esquecesse de avisar, sabe? Alguém chegasse e falasse assim, viu? Você usa mijão? Quem que sabe o que é mijão? Você sabe o que é mijão? As novinhas não vão saber. Mijão é aquela calcinha que não tem pé, que você põe a calça e já tá com a meinha. A gente usa muito em bebê. Já esquenta, fica como se fosse uma meia calça, né? Uma roupinha de baixo. Ninguém aqui usa mijão hoje. Por quê? Porque mijão você usa em determinada fase da vida. Em outra fase da vida não faz mais sentido. Você vai usar outro tipo de roupa. E assim, é com o nosso conteúdo emocional. Ai, nossa, eu passei por situações traumáticas na minha infância e eu fiquei com muito medo da rejeição, mas você já não é mais uma criança. Isso não é negar as dores. Isso não é ignorar as dores. Mas é falar assim, viu? Você hoje é adulta, você pode desenvolver recursos para parar de reagir emocionalmente ou internamente com um padrão infantil que não é mais compatível com a sua idade. Só que isso, gente, também é uma grande disruptura, né? Porque terapia, até 30, 40 anos atrás, era coisa de gente louca, né? Para nossa sorte, a gente está deixando isso muito mais acessível hoje, mas também tinha muito preconceito. E tem até hoje, gente. Eu tenho cliente que às vezes eu atendo, só para vocês terem ideia. Dentro do carro, no horário que ela tá, ou de almoço, ou horário de saída de trabalho, fala para o marido que sai às 7 e sai às 6 para fazer terapia, porque o marido não aceita. Então é complicado, é um assunto longo isso a gente lidar com as coisas. Mas o que eu estou mostrando? Se você não lida com isso, você nunca vai experimentar a sua máxima potência de quem você é. Essa história de propósito, de vocação, de chamado, já começa por aí. Se eu não dou conta de experimentar aquilo que são os meus impulsos, que é diferente do meu clã, eu nunca vou descobrir. O quanto eu me autorizo fazer diferente deles. Para me manter na boa consciência, para me sentir aceita, para me sentir parte. O quanto eu evito essa culpa, essa resistência. Eu quero me sentir protegida. Tudo isso é porque eu quero me sentir segura. Enquanto eu estou dependente da opinião deles, eu não cresço, porque quem é dependente? Criança. Quando eu começo a me fortalecer e dar conta dessa ruptura da dependência e falar, eu vou arcar com as consequências. Ah, mas eu não sei se dou conta. Então, peraí, deixa eu me fortalecer um pouquinho antes de entrar para uma conversa séria, antes de me posicionar. Não é dar uma de louca. E por isso que o Bert Hellinger fala, ele questiona muito o livre-arbítrio, porque ele fala assim, a gente é mais leal ao nosso clã familiar do que livre. A gente se acha muito livre, independente. Mentira! A gente segue muito essa lealdade.
O pertencimento, ele leva a gente a entender um lugar invisível, inconsciente, que se chama lealdade. Acho que temos medo de magoar. E você tem que ir para o próximo passo. Tá, e se eu magoar, o que vai acontecer? Ai, meu filho não vai mais falar comigo. Então, eu tenho medo da rejeição. Eu tenho medo do abandono. Eu tenho medo de ser excluída. Entende? É medo de romper o vínculo. Se a gente continuar, essas dores que brotam, você vai ver que no fundo é o medo da minha mãe me mandar para fora de casa, meu pai me bater, não querer mais. Como eu já vi, gente, história real, não me chama mais de pai. Às vezes um filho que chega e fala para um pai machista assim que é gay. Eu não sou seu pai, você não me fala, não fala que você tem mais pai. Acontece. E isso é um medo avassalador para uma pessoa. Só que essa pessoa que vai ficar negando a sexualidade dela, por exemplo, ou ela vai entrar numa depressão profunda, ou em algum outro momento da vida ela vai se rebelar. Por quê? Porque é a natureza dela. A nossa natureza pulsa, a vida pulsa dentro da gente. E se a gente não está pulsando para com a vida, a gente está pulsando para com a morte. Isso é Freud. E a morte, gente, não é suicídio que eu tô falando, não é nesse extremo. A morte é a não-vida. É você viver como um zumbi. Você sobreviver, acordar, trabalhar, pagar conta. Dormir, comer, tomar banho. E falar que você tá vivendo, você tá sobrevivendo. Não tem brilho no olho, não tem entusiasmo, não tem paixão por alguma coisa que te mova. Genuinamente, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Aquilo que você acorda e você fala assim, nossa, que bom que chegou esse dia. Porque eu vou fazer algo que para mim é muito importante. Que não é só sobre cuidar dos outros, mas é para mim também. Isso custa. Custa a rejeição, a não aprovação, o não apoio, não tem incentivo. Você tá louca? Você quer viver de arte? Isso também já ouvi bastante. Ah, eu quero ser ator. Isso não dá dinheiro. Não, pai e a mãe não apoiam. Não, a gente não vai te dar dinheiro para isso. Aí aquilo morre, a morte morre dentro da pessoa. Por quê? Porque ela não tem apoio e incentivo, ela não tem força de ir sozinha. Só que o pai e a mãe tá fazendo isso por mal? Claro que não. Na cabeça deles faz todo sentido. Gente, se essa pessoa virar artista, vai passar fome. Se eles acreditam nisso, às vezes eles fazem até tentando proteger. E aí o Bert Hellinger começa num lugar que não existem culpados. Somos todos culpados. A gente que não quer, digamos assim, confrontar o que a gente recebeu dos pais. Os pais, quem é mãe e pai vai saber o que eu estou dizendo aqui, que é. Eles se sentem culpados o tempo todo. Se dá, é porque deu para o filho. Se não deu, se sente culpado porque não deu. Se brigou, fica culpado porque brigou. Se não brigou, acha que deu liberdade demais, se culpa. Todo mundo é culpado. Então, a gente precisa transicionar essa culpa. Como? Em saber que ela não vai evaporar. Mas que eu posso aprender a lidar com ela e ir com ela. Com maturidade. Não na loucura. Mas de saindo dessa boa consciência para o que o Bert Hellinger chama de má consciência. Essa má consciência nessa oposição de para eu fazer aquilo que faz sentido para mim, muitas vezes eu vou ter que desagradar. O quanto eu dou conta de desagradar o outro. Porque muitas vezes eu passo uma vida me desagradando, matando os meus sonhos, matando os meus desejos, matando os meus anseios, por medo de não pertencer. E isso, gente, normalmente acontece nos valores mais profundos. Quer ver outra coisa que acontece? Comum. Você está me acompanhando, Mara? Você que está aberto, vai fazendo joinha aí para mim. Mara, está aparecendo um texto em inglês? Um texto em inglês, gente? Senhor, aonde? Que está aparecendo um texto em inglês? Para todo mundo isso? Aqui não, mano. Não? Deu certo, Mara? Marília falou aqui comigo, tá aparecendo ou não? Só para entender. Não, pra mim não. Não.
Cíntia, Vi, só dá um alô. Vocês estão vendo ou está aparecendo texto para vocês também? Não? Acho que é só o seu, Mara. Dá uma olhadinha aí, que eu acho que é só no seu caso. Prosseguindo aqui. Fui ler agora e me perdi o que eu estava falando. Dos valores. Tudo que pega nos valores mais profundos é onde a gente tem mais desafio. Enquanto a gente é adolescente, fala assim, eu vou praticar um esporte que, sei lá, meus pais não praticaram. Às vezes isso é leve eu fazer de diferente. O difícil é a gente fazer algo que está muito enraizado, ou nos pais ou na gente. Então, eu joguei futebol a vida inteira. Chega uma hora que eu falo assim, eu acho que agora eu quero dançar balé. Mas ali eu já pertenço ao clube, eu já pertenço a um time, eu já pertenço a uma comunidade. O que essas pessoas que me acompanharam dentro do esporte vão falar se eu quiser sair dali? Como eu vou ser vista? Então, não é só sobre os pais. Mudança de identidade nos custa. Nossa, mas a vida inteira você foi vegetariana, agora você come carne? Nossa, vai ser ativista. Custa. Custa a gente voltar atrás. Custa a gente mudar de opinião, porque a gente tem medo de não pertencer. E aí a gente começa a descobrir que a gente está nessa culpa, nesse medo, quando você se vê fazendo escondido as coisas. E aí você vê que no fundo você está escondendo de você mesmo. Para poder ser aceita fora, a gente vai contra aquilo que é importante para a gente. Isso é um processo, isso é uma jornada da gente começar, primeiro, validar o que eu sinto, validar o que eu quero, e não esperar que alguém de fora valide. Como assim? Nesses exemplos que eu usei aqui. Eu não me identifico com o catolicismo, eu me identifico com o budismo. Eu preciso primeiro aceitar isso comigo. Porque por muito tempo, se isso é muito forte na minha estrutura familiar, eu vou negar. Eu sou homossexual. Eu tentei me relacionar com pessoas de sexo diferente, mas no fundo a minha atração, o meu anseio, o meu desejo é por pessoas do mesmo sexo. Eu tentei jogar futebol para agradar meu pai. Porque meu pai queria ter tido um filho menino. E aí eu joguei futebol achando que meu pai pudesse gostar mais de mim. Mas no fundo eu queria dançar balé. Se eu não assumo para mim, eu não começo esse fortalecimento do músculo de conseguir assumir isso para o outro. É uma jornada. Mas a gente tem que começar esse exercício dando nome e validando as coisas que a gente quer. Só assim a gente começa a caminhada de romper fora. E o romper, gente, não é que a gente vai necessariamente não ter contato. O romper é dar conta do caos. Qual que é o caos? Às vezes, você vai dar uma notícia que nem assim para a família. Eu preciso assumir para vocês que eu sou homossexual. Às vezes, a sua família não vai te criticar abertamente, mas vai ficar uma fase de um silêncio. O pai e a mãe têm que digerir essa informação. Vai ficar meio esquisito um tempo. Até acomodar. Às vezes, se você quer romper na religião, também, se você vai falar, seu pai e sua mãe vai falar, não, vai conversar com o padre, então. Eles vão tentar proteger aquilo que para eles é importante. E sou eu que vou ter que fortalecer e dando conta. Por isso que custa. Das consequências. E as consequências, muitas vezes, é dar razão para o pai e para a mãe. Não, eu acho que o budismo é muito melhor. Aí eu vou, experimento e não gosto. Não quer saber? Eu acho que é catolicismo mesmo. E eu tinha que falar, mãe, você estava certo. Às vezes custa a nossa arrogância dar razão para eles. Então custa, gente. Amadurecimento custa. O quanto eu acabo deixando a minha vida na mão dos outros e não vivo a minha vida. Isso custa. Eu estou passando a vida sem viver o meu melhor, o que faz sentido para mim, para estar nessa inocência. Só que aqui eu estou falando de um nível primário, que é a gente no lugar de filho para com os pais. Mas essa lealdade ao sistema familiar é muito maior.
O Bert Helling, ele vai trazer que a gente é mais leal do que livre em até 7 gerações. Vai ver no BO, 7 gerações. Ou seja, a gente está em lealdade com gente que a gente nem conheceu. Tem um filme tão lindo que eu vou deixar de tarefa de casa para quem puder assistir. É um filme da Disney, está na Disney Plus. Chama Viva a Vida é uma Festa. Alguém aqui já assistiu esse filme? Mara, já? Não é lindo, Mara? Esse filme, ele mostra tão bonitinho esse conceito que a gente está conversando hoje, que é a lealdade. Eu vou tentar não contar a história, eu vou tentar trazer só o olhar terapêutico, porque eu não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas existe um familiar que foi excluído. E a exclusão é bem simbólica, porque eles rasgam a foto desse parente para ele não existir na família, porque existe uma dor entre esse familiar, que é um tetravô, trisavô, não lembro ao certo. Então, eles tentam excluir esse familiar. Não se fala o nome dele, e esse familiar era músico. E diante da dor que aconteceu naquela família, as próximas gerações não podiam cantar, não podiam ter contato com música. Eles estão perpetuando uma lealdade na dor, que é o amor cego. Por amor a vocês, eu sigo igual. Que é o tema da aula de hoje. A culpa deixa a gente no amor cego, o não fazer diferente. Não é um amor que expande, um amor que leva a gente para a vida. É um amor pequeno, um amor condicional. Eu só me sinto amada nessas condições, então eu só faço isso. Porque eu só conheço um amor condicional. Só que aí vem uma geração que começa a ter um impulso e uma conexão com a música, e começa a fazer escondido, porque eu não posso fazer isso na frente de todo mundo, né? Mas é mais forte do que ele. A lealdade de trazer luz para esse parente que estava excluído. Por que ele foi excluído? Porque todo mundo ficou olhando para ele pela história triste. Até alguém mostrar o lado bom da história. Agora eu estou começando a descer um pouco o nível. Então, preciso saber se vocês estão acompanhando. Enquanto aquele parente foi visto como vilão, como errado, as próximas gerações seguiram julgando do mesmo jeito. Então, a mulher do relacionamento julgou esse marido como errado, como uma pessoa má. Ela sofreu. E aí ela teve filhos e ensinou o quê para os filhos? O seu pai não é bom. Isso é uma conversa inconsciente, sutil, indireta. O seu pai me fez mal. E aí esses filhos, uma hora crescem e têm filhos. Aí a próxima geração vai entendendo que o avô era mal, que o avô não era bom, que o avô fez a avó sofrer. E é essa história que vai sendo contada. Até que chega por lealdade alguém que está conectado lá atrás com essa geração que vai falar assim, gente, mas a música é uma coisa maravilhosa. A gente precisa de música para viver, a gente precisa de música para alegria. A música é expressão. E aí ele vai resgatar a história do clã familiar e vai mostrar o porquê essa avó sofreu, essa atriz-avó sofreu. Ela interpretou a música como o caminho que rompeu a relação deles. Que a música distanciou eles. Essa foi a interpretação dela. E, na verdade, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ele estava sendo leal a ele em relação à música. Então, se a gente fica com essas conversas tortas, esse amor limitado, um amor cego, que é um amor que julga, a gente repete. Igualzinho. Até ir para um amor que expande, que é um amor que aceita as diferenças. Um amor que olha com bons olhos para aquilo que faz sentido para o outro.
E a gente vai se sentindo aceito e amado por quem a gente é, independente das nossas escolhas, independente do nosso caminho. Só que é muito difícil a gente acessar esse amor, que o Bert vai trazer, o amor que vê, que não é esse amor limitado, esse amor condicional, esse amor que julga, se a gente não consegue nem entrar num lugar de paz com pai e mãe. Porque os nossos primeiros vínculos e consciência de amor tá ali. Só que quem que não tem história triste quando fala de pai e mãe? Quem que não consegue contar um trauma, um desafio? Porque tá tudo na infância. Só que aí a gente leva uma vida carregando as mesmas histórias tristes, sem ver o outro lado da história, repetindo crítica, julgamento, de como a minha mãe via o meu pai, ou ao contrário, como o meu pai via a minha mãe. E aí eu não me autorizo a fazer diferente. Porque minha mãe já sofreu, né? Então eu não posso dar mais uma decepção para ela, não. Eu fico aqui com a minha sexualidade reprimida. Eu fico aqui com a minha espiritualidade reprimida. Para ser leal, para proteger. Assim como eu quero ser protegido, eu faço o mesmo mecanismo porque eu acho que eu estou protegendo. Vocês estão me acompanhando, gente? Tá todo mundo mais em silêncio. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a lealdade e a culpa leva a gente para um lugar muito mais cego de quem a gente é e da vida que faz sentido para a gente. E vai fazer o quê? A gente repetir. A gente repetir aquilo que não foi visto. Quem aqui já viu, já viveu, ou conhece uma história assim? Nossa, o sonho da minha mãe era ser bailarina, e eu virei bailarina, sabe? Não é isso, Mário? Ah, o sonho do meu pai era que eu fosse jogador de futebol. Por quê? Porque reprimiu lá, vai projetar na próxima geração. Ou, como eu já vi, filho de médico, aí o pai que é médico quer que o filho seja médico. Aí o filho vai, faz medicina, cata o diploma e fala assim, ó, pronto, você queria, agora eu vou fazer o que eu quero surfar. Pela lealdade, pelo pertencimento, eu até cumpri com os seus desejos, mas agora eu quero ir atrás dos meus. Uma hora a vida vai pedir para você atender aquilo que é mais profundo em você. Só que sabe o que é difícil, gente? A gente parar e se escutar. Quanto tempo eu dedico para mim? Para me ouvir? Para me acolher nas minhas dores? Para me abraçar e falar, eu sei que vai ser muito difícil a gente chegar para o nosso pai, para a nossa mãe e falar que a gente não quer fazer essa faculdade. Quanto eu consigo me dar colo? Ser minha melhor amiga? Eu preciso estar num lugar de adulto. Porque se eu estou num lugar infantil, eu estou num lugar de querer agradar. Aí eu vou fazer uma conversa tentando convencer alguém de que o que eu quero tá tudo bem. Porque eu quero agradar. Dependência emocional. Isso a gente tem com um amigo, com um namorado, no trabalho, colega de trabalho. A gente vai buscar aval de alguém. Nossa, tô com dor de cabeça hoje. Nossa, tô péssima para trabalhar. Ah, mas o que você acha de eu falar pro chefe? Eu vou buscar aval de uma amiga. Que eu tenho que buscar meu filho na escola mais cedo hoje. Eu não dou conta de sustentar aquilo que é importante para mim. Senão eu vou me sentir culpada. E se a gente não silencia, se a gente não aquieta, se a gente não tem verdade com a gente não chega a lugar nenhum. A gente segue reproduzindo o que foi imposto, o que foi dito. Ó, você tem que acordar, você tem que comer, você tem que trabalhar, aí você vai
ou estudar, chega uma hora que você vai trabalhar, aí não basta você trabalhar, você tem que ter uma pós-graduação, ou você tem que trabalhar numa empresa muito grande, e aí você vai, porque isso é o que foi dito. E aqui dentro, às vezes, não tem nada a ver com isso. Mas você não se escuta, então você segue indo. Aí chega uma hora que trava. Hoje em dia tá famoso o nome burnout, queima para fora, tá muito para fora. E aqui dentro, eu já não sei mais o que é importante para mim. Eu segui uma vida inteira com o script que me foi imposto, por culpa. Eu não consegui romper. Quando eu trouxe o nome dessa jornada, mais vida para a sua vida, é para a gente começar a voltar na nossa história e falar assim, eu não preciso mais seguir assim. Se eu estou aqui, se eu estou viva, eu tenho oportunidade da vida. Todos os dias a gente esquece. E o que eu estou fazendo com a minha vida? Se hoje eu acordei, eu abri o olho, eu estou viva. Eu estou só reproduzindo o dia que foi ontem. Eu estou só reproduzindo o que me foi pedido, o que está sendo cobrado. Ou isso que eu estou fazendo também tem sentido aqui dentro. Porque não é sobre o que eu faço, é sobre o quanto aqui dentro o que eu faço tem sentido para mim. Não é ter sentido para os outros. Então, a gente precisa começar a se validar para conseguir rompendo com essas culpas e trazendo essa energia que eu tinha para segurar essa culpa, para falar assim, não, peraí, eu vou usar essa energia para me fortalecer, para o meu músculo da alma, para eu bancar as minhas vontades e os meus desejos. Se a gente não olha para onde dói, a gente nunca vai encontrar mais vida. A gente gasta muita energia para esconder a dor. Ontem eu falei do Jung aqui. O Jung, ele fala da sombra. E a gente vai colocando na caixinha da sombra, num porão, esses assuntos assim. No fundo, é bom fazer medicina, né? As pessoas são bem respeitadas, ganham bem. Nem queria fazer surf. E eu boto na caixinha da sombra. E eu fico guardando uma energia para me convencer que eu não queria surfar. Então, a gente precisa olhar para isso que ficou para trás, para o que ficou reprimido, para as oportunidades que eu já perdi, porque tem coisa que não dá mais tempo mesmo. Quando eu era jovem, eu tive um convite para ser modelo e não fui porque minha mãe não deixou. Às vezes, ser modelo hoje já não dá mais. Por quê? Porque você tem que ter uma idade, você tem que ter uma altura, você tem que ter um peso. A idade vai mudando, a gente vai envelhecendo, não dá mais. E eu preciso chorar essa dor. Ou eu vou buscar ser uma modelo fotográfica da minha idade. Mas se eu não resolver esse assunto, eu não vou ter energia, não vou ter vida para viver novos caminhos, novos sonhos. Eu vou seguir na lealdade inconsciente, na dependência emocional do que os outros acham que é bom para mim. Sem descobrir o que eu acho que é bom para mim. Mari, mas eu não sei. Eu não sei, eu nunca descobri o que é bom para mim. Então você vai ter que descobrir. Como? Experimentando, vivendo. A gente não descobre as coisas na teoria. A gente descobre vivendo. Quanto eu me autorizo? Custa, porque eu vou ter que chegar na minha casa e falar, olha, gente, o negócio é o seguinte, me matriculei em uma aula de dança. Às vezes as pessoas vão falar assim, o que aconteceu? O que você tomou? Sustentar o que eu quero. Para parar de seguir nas lealdades. E olha, gente, o exercício de hoje. Olhe para a sua culpa. Do que eu tenho culpa? Do que eu carrego culpa? O que essa culpa está me denunciando? Aonde eu estou com medo de romper, de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser excluída? E se for possível para você, vai indo para trás. Quem mais agia assim? Quem mais não se autorizou? Quem mais não viveu o sonho? Ou quem mais queria esse sonho? E às vezes você pode ter a sorte de conhecer um pouco da história da sua família, dos seus antepassados, ou começar a descobrir, ir atrás.
E ver que às vezes você também está em lealdade com outros que não foram vistos, que não puderam. E eu não preciso seguir com esse amor limitado, cego, de julgamento, de crítica com eles e comigo. Porque a gente fala que o amor cego é para com o outro. Não, é comigo mesmo, tá cego comigo. Eu tô negando aquilo que é importante para mim. O quanto eu consigo me amar por quem eu sou, com os desejos que eu tenho, com os anseios que eu tenho. O quanto eu consigo ser amorosa com as minhas dores, o dia que eu tô triste. Ou eu só pego um chicote e meto nas costas. Às vezes a gente é super disponível para os amigos, para a comunidade, mas com a gente é uma carrasca. E aí, minha gente, conversem comigo um pouco, me digam como é que foi a aula de hoje, se foi densa, se foi profunda, se foi consciente, expansiva. Deixa eu saber um pouquinho como é que vocês assimilaram o conteúdo até aqui, para eu saber como é que eu sigo amanhã com o meu script ou se eu faço alguma adequação. Gente, vocês podem escrever ou falar, tá? Para a gente poder ir para o encerramento. Mayra, você quer falar? Tá fechado o microfone, tem que clicar. Eu não sabia se podia abrir já. Pode abrir. Não, é um tema, eu acho que a gente está um pouco quieta, porque você vai, né, digerindo, né? E vai prestando atenção, você vai se colocando na situação, aí você fala, puxa vida, meu Deus, como eu me magoei, né? Como eu me machuquei, né? Começou com a gente mesmo, né? Mas eu acho que aqui essas meninas que eu vejo aí, como são, acredito que sejam bem mais novas que eu, né? Então, eu fico imaginando, né? Eu também já passei por tudo isso, e agora que eu estou conseguindo abrir os meus olhos, né? Então, isso que é importante para mim agora, porque eu já vivi muita coisa, e agora eu estou me libertando. Então, mas é um tema bem dolorido mesmo, bem dolorido. Mexe muito. Que bom que mexeu, Profundo. Mari. Que bom que você está aqui, assim como todas, como você falou. Sim. Já viveu muita coisa, tem uma geração bem mais jovem aqui também. Sim. E que bom que elas também estão abertas aqui, dentro da rotina, trabalhando, porque hoje é segunda-feira, no horário de almoço, mas ouvindo isso, talvez podendo começar um caminho que a gente demorou um pouco mais. Com certeza. Por quê? Porque é tempo para todo mundo. A vida está disponível para todo mundo. Mas a gente precisa fazer escolha de amadurecer para poder caminhar com a nossa verdade, com aquilo que faz sentido com a gente. Soltar histórias velhas, olhares limitados de amor cego. Quem mais? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Cíntia? A Via Mar, não sei se estão podendo falar, não sei se elas estão trabalhando. Aqui. Nunca é tarde para recomeçar. É isso. Começando sempre com a gente. Quanto eu me reconheço nessas culpas, o quanto eu estou deixando de viver a minha vida por culpa, o quanto eu quero me manter nessa inocência, do ser bem vista, da boazinha, que tem medo de desagradar, que faz tudo politicamente correto. Politicamente correto, gente, é nesse núcleo, sabe? A gente compra o script do núcleo. Porque se eu fizer diferente, o que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão falar? Eu não vou dar conta. Mas eu estou me fortalecendo para dar conta? No meu silêncio? Porque eu não preciso ficar anunciando para os outros que eu estou me fortalecendo, mas eu sei que eu estou me fortalecendo para sair desse lugar. Desse lugar que, para mim, tem menos vida. Para ir para um lugar onde tem mais vida para mim. Porque cuidar da gente nunca vai ser desrespeitoso com o outro. No máximo, é incompatível. Mas não é desrespeito. E aí a gente começa a misturar um monte de assunto, às vezes, sabe?
Ih, linda, que bom que você abriu a câmera, saudade de você. Eu estava aqui trabalhando e ouvindo um pouco assim, mas eu acho que é muito isso, Mari, que você estava falando agora também, porque às vezes a gente tem consciência desse lugar que a gente está e dessas coisas que a gente já viveu e nunca é suficiente, assim, porque só ter a consciência é pouco. Eu vejo o tempo que a gente ficou junto, me traz muita clareza. Então, eu passo por alguns momentos e penso, gente, eu não preciso fazer isso, posso olhar para mim, posso cuidar, posso assumir essa responsabilidade, né, de ter essa força para atravessar essa dor, mas não é fácil. Então, assim, acho que é um trabalho muito constante e eu ouvi você falar, é isso que a Mara falou, a gente vai aqui pensando e vendo o que a gente está vivendo, e eu fico feliz é o que a Mara falou, ela é um pouco mais velha, mas assim, fico feliz de eu ser mais nova e estar tendo a oportunidade de já ter consciência disso, mas de saber de que pessoas mais velhas também têm esse espaço, sabe? De escutar e esse interesse, porque eu acho que a realidade aqui que eu vivo na minha família é muito diferente. As pessoas mais velhas são muito mais céticas a ter esse olhar aberto para suas vidas e para cuidar disso, sabe? Para se cuidar, e aí ficam querendo cuidar de todo mundo. E então, assim, saí aqui, mas tudo bem. Ver pessoas buscando isso me deixa muito feliz. E acho que esse conteúdo que você traz, apesar de ser muito profundo e denso, ele é muito necessário. Então, obrigada. Eu acho que a linha tá ótima. Eu não consegui participar ontem, mas consegui pegar seu resuminho ali no grupo e já trabalhar o exercício, que é muito dolorido, mas necessário também. Mas, gente, a dor liberta. É isso que a gente precisa entender. Imagina um cano de água. Se a gente não entende que o fluxo é um só, se eu evito a dor, eu evito o amor. Não tem como. Não tem a opção na prateleira do tipo assim, vamos deixar a dor de lado e viver o amor? Não tem. Não tem. Então, quando eu curo as minhas dores, essas partes sofridas e doloridas, o que eu estou fazendo? Limpando o cano para ter mais fluxo de amor, que é o que a gente tinha falado um pouco ontem. Então, é chato a gente ver umas coisas nossas e falar, nossa, eu estou negando tanta coisa minha, tanto sonho meu, tanta coisa que eu queria viver por medo do que os outros vão pensar. Essa é a verdade. Essa é a minha realidade. Olha aqui, ó. A área da vida, trabalho, nota 10, relacionamento, 0. A gente começa a ver aquela pizza, você fala assim, oi, tudo bom? Como é que vai? É A gente não verdade. se dá conta, né? Só que é uma tarefa você com você, porque você olhando ou você não olhando, a vida vai seguir do lado de fora. E os seus sonhos vão ficar de lado. E aquilo que é importante para você vai passando. E vai chegar uma hora que tem coisa que dá para a gente ir atrás. E tem hora que coisa que não dá. Por exemplo, a maternidade. Chega uma hora que o seu corpo para. Aí não é, mas eu queria engravidar. Não, seu útero não comporta mais. Então, a gente tem que ir enquanto dá tempo para algumas coisas. Outras coisas a gente vai ter que chorar que não deu tempo. E tentar ir para outras coisas que ainda dá. E assim por diante. Certo, senhoras e senhoritas? Certo. Muito obrigada pela presença de vocês no início de semana, numa segunda-feira, para um assunto denso e profundo. Paquinho já está acostumado comigo. A Cíntia das novatas ainda não está acostumada comigo. O negócio é assim, Cíntia, nós vamos descendo, entendeu? Depois a gente vai subir também, por isso que é uma jornada. Mas primeiro a gente vai para os lugares mais profundos mesmo. E vou passar... não vai ser um exercício assim... igual o exercício de ontem, tá? Mas o exercício para hoje, eu queria que vocês começassem a olhar para a culpa de vocês. E se aprofundassem nesse lugar de verdade. Tanto no que me trava, do que eu tenho medo. Ou eu não dou conta de ir com essa culpa ainda. E observe quem mais na minha família já viveu ou vive assim. Se eu estou espelhando alguém, isso vai ajudar vocês a clarearem bastante coisa para a gente seguir. Combinado? Mari, só uma coisa, você disse que o de ontem ia estar no YouTube, está? Isso, já subi para o YouTube ontem. Mas tá? bom, sabe, né? Eu sou meio leiga, né? Como que eu acho isso? Como que eu mando o link para você, então. Então tá bom. Tá bom? Tá Para ficar mais fácil para vocês acessarem. A ideia, gente, é que eu não vou deixar disponível todo o conteúdo. Por quê? Sim. Porque ele é sequencial. Quem fizer aleatório não tem problema. Mas se eu começo a querer ir para trás e para frente, depois vai começar a dar
dá pane no sistema. Então, Tá, depois eu vou começar a guardar esse conteúdo para que não fique essas indas e vindas, sabe? Senão depois vai começar a surgir dúvida lá na frente que tem a ver com as aulas que já foram, e aí começa a virar muita bagunça. Mas, por enquanto, eu vou deixar para vocês. Pelo menos uma semana aí, essas primeiras aulas eu vou deixar disponível. Aí depois eu vou colocando as outras para frente. Tá bom, era só para mostrar mesmo, para até algumas pessoas que eu estou querendo Convidar. É isso, gente. Vamos fazer uma rede. A gente isso tem aí. umas pessoas que a gente pode falar umas coisas dessas, né? Não só na terapia. Tem umas Sim. amigas que a gente tem, né? Uns assuntos profundos é bom também. Sim, eu acho importante. Está sendo muito bom. Estou gostando Que bom. demais. Muito feliz. Muito obrigada. Vejo vocês amanhã, então. Vou mandar o link no grupo. Ponho também nos stories do Instagram. Se alguém não conseguir, vocês me chamam. Tá Senão bom. a gente vai se falando. A Marília, eu ia falar Mar, né? Mas aqui fica a Mária também. Se você quiser, Mar, não sei se você está trabalhando ou não, depois você mandar alguma mensagem, alguma dúvida, a gente vai conversando. Combinado, Tá bom, Mar, eu tô amores? no Deixa eu fechar laboratório, então. mas eu te grito depois pra pegar o link de ontem que eu perdi. Tá bom, Obrigada. então. Beijo. A gente vai conversando. Vou fechar aqui eu vou salvar a nossa aula